Nesta quarta-feira, o plenário do Supremo Tribunal Federal julgou diversos habeas corpus, entre eles um pedido encaminhado pela defesa de 2 homens condenados por tráfico de drogas. Os autores foram condenados em 2010 a 7 anos de prisão por tráfico de drogas. Os 2 foram presos com 700 quilos de maconha. Na sentença proferida pelo juiz federal, foi considerada uma causa de diminuição de pena aos réus, porque eles eram primários. Diante desta decisão, o Ministério Público recorreu ao Superior Tribunal de Justiça. O STJ equiparou a prática do tráfico privilegiado a crimes hediondos. No plenário do Supremo, o defensor dos condenados pediu que fosse desconsiderada a hediondez da prática e que prevalecesse o chamado tráfico privilegiado, de modo a permitir o livramento condicional. Com habeas corpus, a Defensoria Pública da União objetiva justamente retirar essa pecha de hediondo do tráfico privilegiado e garantir, entre outras coisas, que sejam aplicadas as frações destinadas aos delitos comuns. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, se manifestou sobre o assunto. Para ele, a ordem no habeas corpus não deve ser concedida e a equiparação do tráfico aos crimes hediondos deve ser mantida. O Ministério Público diverge já de saída por entender que são 4 os pontos envolvidos na questão do tráfico. Sim, o vendedor, a mula, o comprador e o alvo desta estrutura feita para destruir vidas individuais, para destruir ou impactar o sistema de saúde pública e para impactar o sistema de família. A relatora do processo, ministra Carmen Lúcia, entendeu que ao tráfico privilegiado não pode ser aplicada a equiparação a crimes hediondos. Ela concedeu habeas corpus e, em consequência, a liberdade condicional. Estou votando pela concessão da ordem, porque o objeto aqui é reconhecer a não hediondez e, com isso, permitir o livramento condicional. E a condição de tráfico privilegiado foi reconhecido na sentença pelo juiz. O ministro Edson Fachin abriu divergência em relação ao voto da relatora. Ele seguiu jurisprudência do Supremo e levou em consideração a quantidade de droga encontrada com os 2 homens. Pedindo todas as vênias à ilustre ministra relatora, tenho para mim que, nesse caso, não é hipótese de deferir-se a ordem de livramento, seja com devido imenso respeito, entendo pela não concessão, senhor presidente. Após o voto do ministro Luiz Roberto Barroso a favor do habeas corpus e dos ministros Teori Zavascki, Luiz Fux e Rosa Weber divergentes, o ministro Gilmar Mendes pediu vista do processo. O plenário também julgou habeas corpus de um homem condenado a 3 anos de prisão em regime aberto pelo Superior Tribunal Militar. Após recurso, a pena foi reduzida por maioria para 2 anos e 7 meses. Mas, ao tentar entrar com embargos infringentes para considerar 2 votos vencidos que reduziriam a pena para 2 anos, o pedido foi negado. O motivo, segundo a STM, seria um artigo no regimento do próprio tribunal de que os embargos seriam aceitos apenas se houvesse no mínimo 4 votos divergentes. Argumentos contestados pela defesa do condenado. A Defensoria Pública não pode concordar que um regimento interno altere uma lei formal, portanto aprovada pelo Congresso Nacional, que institui a possibilidade de manejar um recurso de forma mais simples, portanto mais benéfica aos acusados, do que uma norma mais gravosa, sem caráter de lei, que prejudica o réu no manejo de recursos para melhorar a sua situação processual. Por unanimidade, acompanhando o voto do relator, ministro Dias Toffoli, os ministros concederam habeas corpus, declarando inconstitucional o artigo presente no regimento interno e determinaram que o STM aceite os embargos infringentes e proceda ao julgamento. Eu estou, em resumo, dizendo que o legislador não pode se imiscuir em matéria reservada ao regimento interno dos tribunais. A estes é vedado, por outro lado, desbordar de seus poderes normativos e dispor sobre matéria de competência da União, que é de responsabilidade do Parlamento, sob pena de inconstitucionalidade formal. Em razão, em consequência dessas considerações, concedo a ordem de habeas corpus para determinar ao STM que dê regular processamento aos embargos infringentes número tal interpostos pelo paciente.